Livro de Josué. Mamãe, eu com a família? Mamãe, a família não aceitou. Versículo 3. Vamos ler um pouco a palavra hoje. Quero agradecer a Deus mais uma vez pelo poder de graça, a respiração de graça e a manifestação de graça sobre a vida do pastor Mandrinha. Manifestação de graça sobre um preço. É isso? A manifestação de graça, mas se paga um preço. Agradecer a Deus pela vida da mulher mais bonita da igreja. Diga amém. Amém. É a minha esposa, a mulher mais bonita da igreja. Esse slogan já me trouxe muitos problemas. A beleza está no olho de quem vê. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés. Estarei contigo, jamais te abandonarei, nem desampararei. Versículo de número 7. Tão somente se de facto firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo, não te apartes dele, nem para a direita, nem para quê? A esquerda. Nem para quê? A esquerda. Não, nem para a direita, nem para a esquerda. Presta atenção nisso. Para que tenhas sucesso em todas as tuas quê? Realizações. Amém? Amém. Isaías. Livro do profeta Isaías. Shalabadasha. Isaías 54. Verso 3. Recatarai a suribidicota de aceia, plentorian de recataba. Isaías. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vós has de transportar para a direita e para quê? Josué está a dizer que não temas nem a direita, nem que a esquerda. Por quê? Porque vais transportar a direita e a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Amém. Palavra do Senhor. Toma o seu assento. Comece a falar com Deus. Fale com Deus. Diz: Senhor Jesus, fale para a minha vida. Fala uma palavra. Ore, irmão. Ore. A igreja que ora tem sucesso. Calabaçura. Lemanduraia suja. Erracadabaga. Labracadaria zocoto. Letropoto chicaracata. Labrocha. Ekabayaga subia. Repodo chicaracata. Ebrocotoro musica la balada da subia. Regada suri de contoro subia.
Labrando regede de gata gata. Librocotobiante regadosia de gata. Repronto ponto fripito logo bigata ligata gata. Dalicata brus talabaha. Amém. Glorifica a Deus com palmas. Quem convidou alguém? Levanta a mão. Duas pessoas convidaram. Ok. No final do culto vou falar uma palavra para vocês. Amém. Queridos, nós hoje estamos no segundo dia do trabalho que o nosso Senhor Jesus Cristo inspirou no coração do pastor para levar a cabo uma jornada ligada à terra. A questão da terra. Quando nós vamos olhar para aquilo que é o ambiente profético da Bíblia Sagrada, nos primeiros livros, isso Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e depois entramos em outros horizontes como Josué. O livro do profeta Josué é um livro de combate espiritual. Toda vez que abrimos o livro de Êxodo e o livro de Josué, fique sabendo que estamos propícios a uma atmosfera de combate espiritual. O profeta Josué não era servo de Deus até que o seu Senhor desaparecesse. Por isso, algumas pessoas na hierarquia espiritual, a nível de paternidade, precisam perceber que ainda não são servos de Deus, são servos do pastor. Amém. É preciso um tempo até que o pastor lhe coloque a mão e lhe envie para outra terra para pregar, apregoar o Evangelho de Cristo. Amém. A Bíblia Sagrada vai mostrar um horizonte de um grande servo de Deus, Josué. Josué é a sombra de Moisés. Josué, ele estava diante do povo no cativeiro. Josué teve um mestre que na Bíblia Sagrada, se aplicamos tipologia bíblica, ele é semelhante e parecido a Cristo, porque ele nasce para libertar um povo. Amém. Libertar o povo e conduzir esse povo até a terra prometida. Amém. O nome dele é Moisés. Moisés é o nome que os egípcios lhe deram, porque foi tirado das águas. A vida de Moisés foi de confronto, de batalha. A vida de Moisés foi uma vida onde as águas era a maior luta que ele tinha. Moisés, Deus andou com ele, Deus demonstrou sinais e maravilhas por intermédio de Moisés. Moisés feriu o Egito, todo o Egito completo, anteriormente chamado de Kennedy. Quando Moisés, passo o termo, se movia, o céu respondia. Moisés tinha um poder fora do comum, porque o próprio Deus colocou poder sobre Moisés para que Moisés pudesse tirar o povo daquela terra e levar o povo para a terra prometida. Amém. Estamos a falar de terra. Alargar a tenda tem a ver com terra. Amém. Alargar a tenda tem a ver com espaço. Alargar a tenda tem a ver com uma nova dimensão, uma nova proporção da vontade, do querer, do agir e do mover de Deus. Quando nós olhamos para Moisés, vamos ver um líder que era mas mesmo sendo gago, Deus lhe usou. O que implica dizer que deficiência para Deus não é deficiência, porque Deus está interessado em te usar. Moisés era gago, mas Deus estava importado em lhe usar para chegar com o povo até a terra prometida. Amém. Pode ser deficiente, se Deus te escolheu para
te usar, Deus vai te usar. Amém. Pode ser baixinho, se Deus te escolheu para te usar, Deus vai te usar. Pode ser alto, careca, se Deus disse que vai te usar, Deus vai te usar. Deus está chamando Moisés, segura o teu amém, aleluia. Deus está chamando Moisés para conquistar a terra. Moisés, ele não nasce para tocar guitarra, para tocar harpa, não. Moisés nasce para tirar o povo que estava no sofrimento e levar o povo para o lugar de bênção. Não entendeste ainda, né? Jesus Cristo, ele veio à terra para nos tirar do cativeiro de Satanás e nos levar a Jerusalém celestial. Por isso, eu quero profetizar para a tua vida que existe um lugar maior do que esse que Deus preparou para ti. Amém. Moisés se movia. A Bíblia Sagrada diz que há uma praga que Moisés orou. No campo dos egípcios choveu pedra. Amém. Meu Deus do céu. Quando Deus está contigo, você pode orar para o campo do teu inimigo chover pedra. Amém. Não entendeste? Vou repetir bem isso para você perceber. Quando você tem Deus, podes orar para o campo do teu inimigo chover pedra. Amém. No nosso lado está a chover água. No lado do nosso inimigo está a chover pedra. Eu estou a dizer que tem um careca que a pedra vai cair na cabeça dele. Eu pensei que essa igreja ia dar bem. E a mim entendeu porque eu disse: na conquista dessa terra, tem gigante que a pedra vai lhe cair na cabeça. No alargamento dessa tenda, tem gigante que a pedra vai lhe cair na cabeça. Se o gigante está no que fica, a pedra vai lhe cair na cabeça. Se o gigante está no ajopraz, a pedra vai lhe cair na cabeça. Se o gigante está no xinguar, a pedra vai lhe cair na cabeça. Se o gigante está no patriota, a pedra vai lhe cair na cabeça. Porque Deus mandou alargar a tenda. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, ainda não estou a pregar, estou a explicar, segura aí. A Bíblia diz que Moisés então partiu. Quando Moisés partiu, a geração que estava com Moisés, a geração de Moisés, morreu no deserto. Pura e simplesmente sobraram dois homens, Josué e Caleb. Josué e Caleb tipificam os servos fiéis a Moisés. Amém. Todo homem de Deus tem que ter um Josué e um Caleb. Amém. A Bíblia Sagrada diz que quando o povo de Israel entrasse em batalha, Josué ficava no monte, levantava as mãos. Amém. Quando Moisés levantasse as mãos, o povo vencia. Quando baixasse, o povo perdia. Para não baixar por causa do cansaço, à direita tinha Josué, à esquerda tinha Caleb. Quando Moisés morre, Deus não visitou Caleb, Deus visitou Josué. Ele disse: Josué, sê destemido. Em outras versões, Deus estava a lhe dizer: a missão ainda não terminou. Moisés começou, eu levei Moisés, mas precisamos chegar até a terra prometida. Amém. A Bíblia Sagrada diz que Deus, quando aparece a Josué, começa a lhe dizer: sê destemido. Por quê? Porque uma igreja que quer crescer, essa igreja precisa tirar o medo na sua frente. Amém. Precisa tirar o medo do seu espírito. Amém. Eu disse: precisa tirar o medo do seu espírito. Amém. O medo é um espírito que bloqueia todos os sentidos do homem. A pessoa pode saber agir, a pessoa pode saber ofertar, a pessoa pode saber dizimar, a pessoa pode saber entrar no propósito, mas se a pessoa tiver medo, automaticamente essa pessoa fica parada. Amém. Existem pessoas que de tanto medo, alguns até urinam-se nas calças. É verdade. Porque o medo não é pura e simplesmente uma força, o medo é um demônio. O Amém. medo é um demônio. Nós precisamos remover o medo quando queremos alcançar as coisas. Existem jovens na universidade que eles só não estão a lograr porque têm medo.
Existem jovens na igreja que eles não conseguem alcançar novas dimensões porque têm medo. Então Deus, como conhece o coração do homem, prepara Josué e lhe diz o seguinte: Josué, sê destemido. Em outras palavras, Josué, não temas, não tenha medo. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi a Moisés. Repara uma coisa: a promessa não estava com Josué, a promessa estava com Moisés. Deus visitou Josué e está a lhe explicar a mesmíssima coisa que explicou a Moisés. Josué está a receber a palavra. E ontem nós falamos que quem quer alargar a tenda primeiro tem que ouvir uma orientação. Amém. Tem que ouvir a palavra. Amém. Tem que ouvir Deus falar contigo para você expandir aquilo que Deus lhe disse para expandir. Agora Deus começou a lhe dizer, desde o deserto. Prepara uma coisa: deserto não é um lugar bom para se ficar, porque o deserto é um lugar complicado. De manhã no deserto está quente, de noite no deserto está frio. O deserto é um lugar de muito sol. O deserto é um lugar de muito vento, de muita poeira, principalmente para aqueles que têm problema de vista. No deserto não dá para ficar, porque a poeira invade as pessoas. Mas Deus está a lhe dizer desde o deserto. E o que implica dizer que quando se alarga a tenda, não se alarga pura e simplesmente para a cidade, se alarga desde o deserto. Vão perguntar, mas desde o deserto como? A expressão deserto, se analisarmos bem o contexto do texto e o que circunda o texto, o deserto vai apontar para terras que não tem ninguém. Amém. Ainda não tem ninguém. Faz sentido. Agora estou a entender os nossos irmãos nigerianos. O nigeriano não é igual ao angolano e ao congolês. O nigeriano não constrói igreja onde vivem pessoas. O nigeriano, para construir igreja, ele vai distante, num lugar onde não tem ninguém. É ali onde ele limpa o terreno, constrói a igreja, depois as pessoas lhe seguem e começam a habitar naquele lugar. O deserto é um lugar de dor. Deus estava a lhe dizer desde o deserto, ou seja, desde a dor, né, até o Líbano. O Líbano tem um segredo muito profundo. O Líbano tem um segredo totalmente profético. Por isso, quando entramos nos Salmos, vamos ver que aquilo era em forma de árvores. O Líbano tem uma terra diferente, uma terra boa. Você começa a perceber que no alargamento da tenda, primeiro estamos no deserto, ou seja, depois estamos a entrar no Líbano. Depois Deus está a dizer agora para Josué, até o grande rio. Não disse o nome, tem vírgula. Quer dizer que quando nós já estamos próximo daquilo que Deus prometeu, Deus não vai falar nada, Deus vai te fazer uma surpresa. Eu estou a dizer que vai haver surpresa na vida de algumas pessoas aqui. Até o grande rio, vírgula, o Eufrates. Deus se apresenta com o rio Eufrates. Por quê? Porque ali jorra água. E o rio tem uma extensão de água profunda. O rio tem uma extensão de água diferente do mar. O rio não é vai e vem. O rio só tem um único sentido. Quer dizer, está descendo. Amém. Deus do céu. Até o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir. Quer dizer que Deus já deu a orientação, Josué, ninguém te poderá resistir. A resistência é uma força que se opõe ao movimento da pessoa. Na física 1, que nós chamamos de cinemática, quer dizer que é a força de atrito, a força contrária ao movimento. Quando eu estou a andar, a força de atrito é a força contrária a esse meu movimento. Isso é física básica. O que implica dizer que havia forças aí que estavam a combater alguma coisa. Mas também pela ciência, a ciência vai dizer por intermédio de Isaac Newton, na segunda lei newtoniana, que força é igual a massa vezes aceleração. Eu vou dizer que quando você perder o medo e você ganhar força, será igual a massa vezes aceleração. Eu vou dizer que aquele processo que a igreja precisa vai se acelerar. Eu vou dizer que aquele terreno que a igreja precisa vai se acelerar. Eu vou dizer que aquilo que a igreja está buscando na mão do Senhor vai se acelerar. A única coisa que você tem que fazer é que Deus já disse para não temer e resistir, porque ninguém vai te resistir. Eu vou
dizer os feiticeiros não vão te resistir. Eu vou dizer a luta não vai te resistir. Eu vou dizer o gigante não vai te desistir. Eu vou dizer a doença não vai te resistir. Ninguém vai te resistir. Ninguém vai te resistir. Amém. Ninguém vai te resistir. Ninguém vai ser força contrária ao propósito de Deus. Amém. Por isso aquele centurião, quando Jesus Cristo subiu na cruz, o diabo, segundo alguns teólogos e segundo alguns judeus convertidos ao cristianismo, judeus proselitos, eles dizem que o diabo entrou naquele centurião. Por quê? Porque o diabo queria matar, ou quis matar Jesus. E quando deu conta que Jesus está na cruz, parece que começou a sentir medo. Disse, se tu és o Cristo, desce ainda dessa cruz. O diabo não entendeu. O plano não é descer. O plano primeiro é morrer. E depois de morrer que eu vou descer. Casa me adiantar porque Satanás não era o mês passado que tinha que se expandir. Era nesse mês que tem que se expandir. A Bíblia Sagrada diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para plantar, há tempo para colher. E esse tempo é tempo para expandir. Eu não tenho onde diga, eu vou largar minha tenda. Eu vou largar a minha tenda. Eu vou largar a minha tenda. Podem não querer, mas eu vou largar. Podem me combater, mas eu vou largar. Podem me resistir, mas eu vou largar. Eu vou largar minha tenda. Eu vou largar a minha tenda. Podem falar mal, mas eu vou largar. Podem me criticar, mas eu vou largar. Podem me meter o pé, mas eu vou largar. Podem me deixar cair, mas eu vou largar. Eu vou levantar e eu vou olhar para frente, porque para frente eu vou largar a minha Tenda. Come on. Eu vou largar. Alarga a tenda. Eu vou largar. Yes. Deus disse a Josué, Josué, ninguém vai te resistir. Se Deus disse isso a Josué, é porque existem forças contrárias à obra de Deus. Amém. A Bíblia diz que ninguém pode chegar na casa do valente sem antes amarrar o valente. Amém. Ai, a Deus da glória. Então, o estabelecimento do reino de Deus é com guerra. Porque o reino de Deus, quando chega, tem que expulsar o reino de Satanás. Amém. Yes. Não entendeste ainda, né? Amém. Eu disse, o reino de Deus, quando chega, tem que expulsar o reino de Satanás. Yes. Amém. Satanás tem que ser amarrado, deitado. Amém. Satanás tem que ser pisoteado. Amém. Meu Deus do céu, eu quero dar um exemplo. Filho, não tem um bidão ali, alguma coisa, eu quero dar um exemplo. Satanás tem que ser pisoteado. Amém. Satanás tem que ser retirado. Amém. Para o reino de Deus se estabelecer. Amém. Agora, Josué Deus está lhe dizer assim: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Ei. Ninguém poderá te resistir durante quê? A tua vida. Toda a tua quê? Toda a tua vida. Escuta, existem lutas que você vai olhar para aquele tamanho de luta e você vai dizer que essa luta vai permanecer durante toda a vida. Mas vou te explicar mais ou menos como é que funciona a intrepidez do reino de Deus quando quer tomar algo. O reino de Deus está a tomar o Benfica. Amém. Fala bem, amém. Amém. Por isso, o reino de Deus está a tomar o Benfica. Amém. Daqui a pouco vai ver aquele sítio que vendiam não sei quem fechou. Amém. Aquele lugar onde vendiam droga fechou. Amém. Aquele lugar onde estava se prostituir, a polícia veio, fechou. Amém. Vou te explicar como é que o reino de Deus faz. Coloca o bidão aqui. Repare, esse é o reino de quem? Satanás. Satanás. Certo, né? Amém. Deus é superior a Satanás. Diga amém. Amém. De manhã Deus é superior. Amém. De tarde Deus é superior. Amém. De noite Deus é superior. Amém. Janeiro Deus é superior.
superior. Amém. Abril, Deus é superior. Amém. Maio, Deus é superior. Amém. Junho, Deus é superior. Amém. Julho, Deus é superior. Amém. Agosto, Deus é superior. Amém. Setembro, Deus é superior. Outubro, Deus é superior. É para dizer que Deus é superior. Novembro, Deus é superior. Dezembro, Deus é superior. Eu vou profetizar que esse dezembro não vai morrer ninguém na tua família. Não vai morrer na tua casa. Escuta, Deus é superior. Esse é o reino das trevas. Deus, quando chega, Deus não fala diabo sai. Não, Deus chega assim. Deus chega assim. Come on, come on, come on, come on. Eu estou dizendo, vai sair da tua vida. O inferno vai sair da tua vida. Porque essa terra é nossa. Quem acredita, levanta a mão direita. Essa terra é nossa, aleluia. Nem vamos expandir a terra, aleluia. Os feiticeiros vão se morder, mas não vamos partir. Os que mandaram vão se amarrar, mas nem vamos partir. Aqueles que não nos amam vão se morder, mas nem vamos. Eu vou alargar a minha tenda na cara dos meus inimigos. Eu vou alargar a minha tenda na cara dos que me odeiam. Eu vou alargar a minha tenda. Oh my God. Deus não pede com licença. Deus arranca. O problema que está aqui na Bíblia Sagrada, com relação à análise profunda, é que Deus tem interesse em ganhar povos, línguas e nações. Amém. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz Muito forte. que Jesus Cristo certa vez estava no barco. Enquanto estava no barco, Jesus disse para o discípulo, olhou para eles, passemos para outra banda. Assim que Jesus Cristo chegou naquele lugar, assim que Jesus pisou em Gadara, o endemoniado se manifestou. Amém. E disse assim, conjuro-te que não nos mande por fora da terra. Lhe peço que nos mande para os porcos. Amém. Eu fico admirado com a atitude de Jesus. Deus da glória. Jesus é Pai grande. Amém. Jesus olhou para os demônios e disse, tá bom, saem, vão para os porcos. Sabe o que aconteceu aí naquele lugar? Profetiza Jéssica. O problema não era o demônio dentro do homem. O problema é que ali naquele lugar já ninguém podia passar. Amém. Porque aquele homem não deixava ninguém passar ali. Ele tomou conta daquele território. O endemoniado de Gadara representa o espírito do gigante que comanda um determinado território. Amém. Jesus olhou para ele e disse, tá bom, demônios, sai. Mandou para o porco. Um dia eu vou explicar sobre essa oração. Como é que o endemoniado pediu algo e Jesus obedeceu? E como é que você que está na igreja está a pedir e Jesus não está te ouvindo? O endemoniado disse, conjuro-te, não me tire do mundo. Lança-me nos porcos, amor. Jesus fez o quê? Tirou dali o demônio. Lançou onde? Os porcos. Lançou nos porcos. Só que ele não sabia que os porcos todos iam ser precipitados para o mar. Amém. Quer dizer, o plano do diabo é só plano. O plano de Deus é plano mais plano. Amém. Matematicamente falando, igual a 2 planos. Amém. Se um falha, tem um segundo plano. Amém. Por isso é que o abecedário tem muitas letras. Se Amém. falha o plano A, tem o plano B. Se falha o plano B, tem o plano C. Se falha o plano C, tem o plano D. Mas essa tenda eu vou ter que alargar. Amém. Quando os demônios entraram naquele homem, o território já estava a pertencer a Jesus. E meu Deus do céu,
Labakata boshanta lakata. Berakata proboto shanta lakata. Escuta uma coisa. Jesus mandou todos os demônios para a água. Entraram na água. O endemoniado de Gadara, assim que viu aquilo, quis seguir Jesus. Jesus lhe disse: não, fica. Vai falar das coisas que eu te fiz. Amém. Entendeste ainda, né? O endemoniado de Gadara representa um terreno, representa uma pessoa que quando é libertar, quer seguir já Jesus na glória. Jesus está lhe falando: não, fica. Vai pregar a palavra. Eu estou a dizer, agora escuta o segredo daquilo. Aquele homem que era endemoniado ganhou 11 cidades sozinho. Eu estou a profetizar para a tua vida. Você vai ganhar cidade. Você vai ganhar espaços. Eu estou a profetizar que a palavra está na tua mão. A espada também está na tua mão. A palavra está na tua boca. E a espada está na tua boca. Eu estou a te dar o poder da palavra agora. Recebe esse poder da palavra. Recebe esta unção da palavra. Recebe esta unção de entrar em território do inimigo. Receba essa palavra. Receba essa palavra. É a imagem da igreja. Amém. Aleluia. Chorabada. Lecoroboshandarayaba. Brechonderebi. Não se preocupe, é a terra que está se ganha. Não se preocupe, é a manifestação do poder da terra. É a terra já que está largada. Amém. Aí onde está a bebê, está a fazer já confusão. Amém. Só querem falar já que Jesus, porque os santos estão invadindo, está invadindo. Eu estou a profetizar agora em nome de Jesus Cristo. Eu estou a dizer que aquele vizinho que está amarrado vai entrar aqui para ser desamarrado. Eu estou a dizer que aquela vizinha que tem o marido da noite vai entrar aqui para ser liberta. Eu estou a dizer que aquele vizinho que parou no tempo vai entrar aqui para receber aceleração. Eu estou a dizer que eu estou a expandir as chamas sobre. Então, o endemoniado de Gadara representa a igreja que estava perdida e se encontrou com Jesus. Jesus liberou, libertou e já quis seguir. Quer seguir aonde? Se eu vou morrer, fica aí para pregar. Amém. Um homem sozinho, sem fazer curso de teologia, sem lhe fazer imposição de mão, Jesus só disse: sai. Os demônios saíram. Ganhou 11 cidades sozinho. Amém. Ele começou a pregar por todas as cidades. Amém. Na medida em que a igreja vai crescendo, Deus vai usar pessoas com poder. Amém. Quando uma igreja está crescendo, até pessoa que não tinha dente na boca, Deus pode tocar no servo de Deus, orar e os dentes nascerem na hora. Amém. Não brincam com o poder de Deus. O poder de Deus, quando entra no lugar, ele entra para derrubar fortalezas. Amém. Nesse momento, a terra está mexendo. E eu sinto fogo sobre a terra. Porque nós estamos a dominar fortalezas. Amém. Nós estamos a dominar espíritos contrários. Amém. Espíritos de controle estão a ser dominados. Amém. Espíritos que controlavam pessoas também estão a ser dominados. Amém. Há uma manifestação da glória de Deus que quer se manifestar de forma profunda sobre a vida daquele que crê. Amém. Escuta, a Bíblia vai dizer que Deus disse assim a Josué: Josué, ninguém poderá te resistir. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Preste atenção no que eu vou pregar hoje. Moisés é o tipo de Cristo. Agora, assim como Deus foi com Jesus Cristo, Deus será também conosco. Amém. Ninguém pode alargar a tenda se não tiver com Jesus Cristo. Amém. Para alargar a tenda é preciso estar com Jesus Cristo. Amém. Por quê? Porque Ele é o verbo. E o que é o verbo é o que dá sentido à frase. Amém. Sabe por que a frase da vida de muita gente não tem sentido? Porque não tem verbo. Sabe por que muitos lugares ainda estão na obscuridade? Porque não tem o verbo. Amém. Quando o verbo entrar, a luz também entrou.
energia vai, se ficar muito tempo, quando a energia chegar, todo mundo vai começar a estranhar. Energia é mentira ou é verdade? É verdade. É assim também que nós vamos invadir o mundo das trevas. Amém. Eles de noite, quando dormirem, nós vamos lhes visitar. Amém. Não são eles que vão te visitar, somos nós agora que vamos começar a visitar. Amém. Não é você que vai sonhar te dar em corrida, são eles agora que vão sonhar contigo a lhe dar corrida. Amém. Está dizendo, não é você que vai sonhar cair no buraco, é eles agora que vão sonhar que está caindo no buraco. Não é você que vai sonhar que está a entrar no caixão, é eles agora que vão sonhar que está a entrar no caixão. Tudo porque assim como Deus foi com Jesus Cristo, Deus será também conosco. Amém. E repara, algo que eu gosto muito aqui. Deus não está dizendo, Josué, eu serei assim contigo. Na parte C do versículo, a Bíblia diz, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Yes. O que é isso? Existe um momento em que os pilares estão a ser estendidos, que a obra cansa, que a obra dói. E o diabo Satanás, por intermédio de algumas pessoas, vai querer suscitar guerra, vai querer entrar em alguém. Toda hora só contribuir, toda hora só fazer isso, toda hora temos que fazer isso, toda hora temos que fazer isso. A igreja que murmura, presta atenção aqui, a igreja que vive da murmuração é uma igreja sem o céu. A igreja precisa ser santa na plenitude. A expansão do ministério de Cristo, para além de nós termos a adoção do Pai, nós temos o refrescamento do Pai, Amém. que é o refrescamento do Espírito Santo. Amém. Por isso algumas pessoas vão perguntar, mas como é que ele ontem pregou assim, hoje mais? É o refrescamento do Espírito Santo. Amém. Porque a missão de hoje é muito pequena para o propósito de amanhã. Amém. E a unção de amanhã é muito pequena para o milagre de hoje. Amém. Cada dia tem a sua própria unção para a expansão do Evangelho. Amém. Quando Deus está expandindo a sua palavra, ninguém pode ficar na frente. Amém. A Bíblia está dizendo assim a Josué. Deus disse assim a Josué: tão somente ser de fato firme, porque a firmeza quer dizer estabilidade. A igreja que está se mover para a nova dimensão, ela precisa ter estabilidade. Primeira estabilidade, estabilidade espiritual. Segunda estabilidade, estabilidade sentimental. Terceira estabilidade, estabilidade psicológica. Quarta estabilidade, estabilidade financeira. Uma igreja que tem esses 4 pilares, ela está preparada para viver aquilo que Deus prometeu. Deus diz assim a Josué: ser firme, não te apartes nem à direita nem à esquerda. Agora Isaías 54, versículo de número 3, a Bíblia está dizendo assim: eu vou te fazer transportar à direita e à esquerda. Essa é a novidade da Bíblia. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer: os que confiam no Senhor engordarão. Engordar não é só a direita, não é só a esquerda, também é a frente e também é. Eu estou a dizer que na expansão dessa palavra vai haver multiplicação de pães e peixe. Vai haver multiplicação de pessoas aqui. Vai haver multiplicação de recursos aqui. Amém. Então Deus vai multiplicar. Deus não vai multiplicar coisas Aleluia. simplesmente. Primeiro Deus vai multiplicar pessoas. Amém. Depois de Deus multiplicar pessoas, Deus vai multiplicar recursos. Amém. Come on, come on. Não se aparte dessa palavra. O que implica dizer que a verdadeira igreja está alicerçada na palavra. A verdadeira igreja gosta de ouvir a palavra. A verdadeira igreja, ela cresce na palavra. Yes, yes. Então, o não se apartar da palavra quer dizer não dar ouvidos à voz de enganos, nem dar ouvidos à voz de demônios. Toda vez que estamos na expansão, estamos no propósito,
devemos analisar qual é a voz que está falando dentro de nós. Para a expansão de Cristo, Deus precisa